alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar. A partir de agora, tudo sobre a decisão de ontem. O Futebol Mineiro em destaque no programa de hoje. A gente fala sobre a derrota do Cruzeiro e a saída do técnico Mano Menezes. E também, obviamente, atualiza as informações do Atlético que recebe o Fluminense sábado pelo Campeonato Brasileiro. Então, bora, gente, que tá no ar. Mas antes eu tenho um recado sobre dinheiro que você pode receber de volta. Ai, mas como assim? Vou explicar. Você fez um financiamento, mas não fez conta. Então, você pode, nesse financiamento, estar pagando ou ter pagado juros abusivos. Se os nossos consultores descobrirem, detectarem que há cobrança de juros abusivos ou que houve cobrança de juros abusivos num contrato que você já pagou, você pode receber dinheiro de volta. É dinheiro de volta, até 80% do que você pode ter pagado ou estar pagando de forma indevida. Então você vai entrar em contato agora nos telefones que estão na sua tela, 2559-8877, 99695-3077. Os consultores recebem a sua ligação, você vai passar informações. Se eles detectarem, você não precisa ter contrato, não precisa ter carnê, só informação. Passou, detectou que há juros abusivos de um contrato que já pagou, que está pagando, você pode receber dinheiro de volta. Então, não perca tempo. 2559-8877, 99695-3077. Liga já, Gomide, chega para cá, Léo Gomide, mais um comentarista do... Nós estamos na esquerda aqui para não virar o esquema aqui. Mais um comentarista que estará conosco no novo Os Donos da Bola, já na próxima segunda-feira, mesmo horário, a partir de 12h50, 1 hora de programa com Léo Gomide, Cristiano Junqueira, Cadu Doné, Vinícius Grisse, aqui na tela da Band. E o Gomide está conosco aqui, inclusive também, para analisar o jogo de ontem, onde o Cruzeiro saiu derrotado. Eu até imaginei que o Cruzeiro fosse ganhar por uma diferença mínima de gols. Porque eu acreditava naquilo, Gomide, que na verdade, para mim, ontem foi o grande problema do Cruzeiro. Eu acreditava que o Mano fosse dar uma chacoalhada, mas ele me pareceu o mais desanimado. Boa tarde, seja bem-vindo de volta. Boa tarde, Everton. Um grande abraço ao pessoal de casa. Primeiramente, é um prazer estar de volta aqui à Band, né? Podendo já falar oficialmente a respeito deste retorno, né? Onde estive durante de 2012 até o final do ano de 2014. Uma trajetória muito importante como profissional, à época como repórter, né, Everton? Mas agora mudando um pouco. Algumas participações nos Donos da Bola da época. Algumas participações, mas agora trilhando esse caminho como comentarista e ao seu lado, do CJ, do Grisse, do Cadu, tenho certeza que será um programa muito bom e muito duradouro. Certamente. Ô Everton, você tocou num ponto importante, porque se nós observarmos a escalação que o Cruzeiro iniciou a partida contra o Internacional, ele tirou o Egídio e colocou o Dodô. Tá certo que o Robinho, ele é titular do time, mas contra o River ficou no banco, contra o Atlético ficou no banco, ontem já foi titular. E eu acredito que a mudança, a entrada do Sassá, eu não vou dizer que foi meio que um ato de desespero do Mano, mas eu acho que deu uma demonstração de que ele tentou de todas as formas, no campo, encontrar uma solução, só que acabou não obtendo uma resposta. E aí entram vários fatores, né, Everton? A fase técnica de alguns atletas, o momento extracampo do clube, e eu acho que é um ponto que tem que ser valorizado com relação ao Mano. Ele nunca colocou o resultado dentro de campo, a culpa em todos os problemas que vem passando a política do clube. Eu acho que isso foi pelo menos foi um ato de hombridade dele, porque seria muito fácil. Fala assim, ó, gente, o momento não é bom porque simplesmente o momento do clube não é bom. Sim. O meu trabalho está ruim porque eu tenho insegurança da situação institucional do Cruzeiro. Só que ele nunca colocou a responsabilidade nesse aspecto político-administrativo do Cruzeiro. Ele tentou de tudo dentro de campo, Everton. Ontem, com 3 mudanças no time, não deu certo. Mas ontem, você acha que a tentativa das 3 mudanças, elas, na sua opinião, elas foram suficientes? Ou ele precisaria usar mais? E se precisaria usar mais, mudaria o quê? Eu não consigo imaginar nada além do que ele fez ontem. O Everton, o torcedor do Cruzeiro, já desde a metade do ano passado, principalmente agora para este segundo semestre de 2019,
ele questiona muito como o Mano coloca os times dele, qual é a ideia de jogo do Mano Menezes. Então, Everton, questão de ousadia, de uma hora para outra, o técnico ele não consegue tirar algo da cabeça, uma carta na manga e fazer o Cruzeiro de um time que sempre apostou num jogo mais de transição, que a gente fala, apostando nos contra-ataques, e simplesmente da noite para o dia virar um time que tem um volume ofensivo avassalador contra o Internacional. Não tem como. E pegou um adversário que se defende muito bem também. Muito bem, muito bem. O Internacional, ontem no Mineirão, lembrou os bons jogos do Cruzeiro sob o comando do Mano Menezes. Consistência defensiva, fechando muito bem a entrada da área, né? Fazendo que o Cruzeiro explorasse mais os lados do campo, mas mesmo assim sem conseguir entrar dentro da grande área. Porque se quem está acompanhando aí os melhores momentos, o Sassá teve 2 chances, mas 2 chances em que uma foi depois de um bate-rebate de bola parada e o outro num lançamento que acabou sobrando para ele dentro da grande área e ele finalizou. Trocando passes, o Cruzeiro não conseguia chegar no gol do Marcelo Lomba. Então, Everton, eu acho que o Inter se portou como o Mano Menezes fez de forma muito boa no Cruzeiro, porque afinal, um trabalho que conquista 2 Copas do Brasil, a gente não pode falar que não deixou nenhum legado, né? Nós vamos continuar esse papo. Obviamente não poderia ser diferente. O assunto principal do dia é o Cruzeiro, é a derrota, mas acima de tudo a saída do técnico Mano. Mas antes eu tenho só um recado para você, meu amigo frotista, motorista de aplicativo, microempreendedor, produtor rural, quer trocar o carro, quer renovar a frota, quer aumentar a sua frota ou simplesmente trocar o seu carro de uso diário. O consórcio Chevrolet vai te ajudar a expandir seus negócios. São vários grupos em andamento, com lances super baixos para o seu veículo novo ou seminovo, com parcelas reduzidas, com desconto direto da fábrica, que é um grande diferencial. Então você vai fazer o seguinte, a partir de R$ 453,88, você vai conseguir trocar o seu carro, pagando exatamente esse valor aqui. É muito pouco. Você vai chamar no WhatsApp agora, vai se informar, 984240283, o telefone está aqui embaixo. Entre em contato, fale com um consultor exclusivo para te atender. Chame agora, ele vai até você se for necessário. Eu lembro o seguinte, preste atenção. Se você, por exemplo, quer conforto, tranquilidade, está na hora de fazer exatamente um consórcio Chevrolet. 984240283. Ó, todo sábado às 9h30 da manhã, aqui na tela da Band, tem também o programa do consórcio Chevrolet, que vai te ajudar a conquistar o seu carro, hein? Então, consórcio Chevrolet, direto da fábrica, sem burocracia. Ligue agora, 984240283. Pessoal, falando sobre o Mano, a gente não tem como, segue falando da demissão, a gente vai ouvir o que ele disse. Muita gente já viu, outros não. Vamos ver o que ele disse ontem após o jogo. Eu gostaria aí de comunicar oficialmente que a gente interrompe o trabalho à frente do Cruzeiro nessa noite, porque a gente entendeu que era o momento de fazer isso, de que nós não poderíamos estender mais essa fase difícil, muito mais do que uma fase difícil que o Cruzeiro vem atravessando, porque são 18 jogos e 1 vitória e a gente sabe que no futebol isso não se sustenta. Hoje precisa vir outro profissional com novas ideias, uma nova cabeça, para propor situações diferentes para fazer essa reação começar a acontecer. Ela não pode esperar mais. O diretor de futebol do Cruzeiro, Marcelo Dian, é curioso, né? O Marcelo Dian é diretor de futebol, mas em outros clubes o diretor de futebol é mais atuante, aparece mais, participa mais. Mas como as coisas no Cruzeiro ficaram muito direcionadas, ou centralizadas, aliás, no Itair Machado, figuras como o Marconi, o próprio Marcelo Dian apareceram muito pouco até aqui. E ontem estiveram ao lado do Mano. Isso chamou muito a minha atenção, porque ali, naquele momento, deveriam estar o presidente e o Itair, que foram os que apareceram lá atrás, que apareceram mais. O presidente não está falando, o Itair está afastado, e aí apareceram exatamente o Marconi e o Marcelo Dian. E ele falou sobre o perfil do novo treinador e adiantou que o interino deve comandar o time no domingo. Veja aí. Essa decisão foi tomada em conjunto, como o Mano acabou de dizer para vocês. Ele
e nós agora resolvemos interromper isso e trazer um novo profissional. Esse profissional ainda não existe, porque nós não estávamos pensando em acabar agora, após essa partida, mas é lógico que será um treinador interino, não sei se será um auxiliar ou será o treinador do Sub-20, mas será um treinador interino para esse jogo contra o Avaí lá em Santa Catarina. Bom, então tá aí, a gente ouvindo o Marcelo Dian, falando que o Ricardo Rezende dirige o time contra o Avaí. O Avaí não venceu até agora, né? Ou não, uma vitória, né? Acho que uma vitória, se eu não me engano. Nenhuma vitória, nenhuma. Nenhuma vitória. Não venceu ninguém. Então Perdeu vai enfrentar o Botafogo Avaí. na última rodada em casa, né? Em casa. Bom, na teoria, é um jogo para dar uma respirada para o Cruzeiro. Rezende vai comandar o time e tal, nesse período, obviamente, a diretoria trabalhando para tentar trazer outro treinador e tal. O que seria o ideal agora, Gomide? Já traz agora, espera um pouco, deixa com Rezende, com Ricardo Rezende, e se vai trazer agora, que tipo de perfil, já que parece que o problema é de ordem comportamental também. Que, obviamente, chegou a situação que chegou, de um time apático, de um time muito retraído, de um time lânguido, como diria aquele antigo locutor. Obviamente que parece que o aspecto comportamental tem pesado. E aí? Traz um cara para chegar e mudar o jeito de jogar, ou traz um cara a mais para chegar, paizão, aquele negócio. Ô Everton, por mais que o Cruzeiro seja ainda o atual bicampeão da Copa do Brasil, né? Mas o Mano destacou na coletiva, 18 jogos, apenas uma vitória. É claro que são por competições diferentes, mas a gente pode imaginar 18 jogos, é quase um turno de Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem 19 jogos no primeiro turno. Imagine um primeiro turno de Campeonato Brasileiro, o time ter apenas uma vitória. Ou seja, é uma situação, se fosse apenas o Campeonato Brasileiro, periclitante, dramática. Ô Everton, eu acho que neste momento, principalmente o torcedor do Cruzeiro, ele tem que ter a consciência que qualquer que seja o profissional que chegue para dirigir o clube e que tenha um perfil, uma ideia diferente do Mano Menezes, não vai ser como jogar uma moeda para cima. Antes ela estava dando cara. Agora vai virar coroa e o time vai passar a ser ofensivo. Não vai. Requer tempo, requer treinamento, requer os jogadores assimilarem outro tipo de comportamento dentro de campo. Eu acho que a troca, Everton, nesse momento, a gente pode até considerar positiva pelo seguinte fato. Além dos números, o Cruzeiro precisa reagir no Campeonato Brasileiro. Talvez na semifinal já tenha a vaca ido para o brejo, né? Difícil reverter essa situação lá no Beira-Rio. Então, o Cruzeiro vai precisar ser um time que jogue mais, que ataque mais, porque ele vai precisar se expor, porque a situação no Brasileiro é ruim. O Cruzeiro precisa somar ponto o quanto antes. E para somar pontos, precisa ser mais ofensivo, precisa se expor mais, precisa assumir mais riscos. E eu acho que o Mano não estaria propenso a assumir tantos riscos. Então, eu acho que pode ser uma mudança que, dependendo do profissional, obviamente, consiga, mas com um médio, longo prazo. Rapidamente, dos nomes que estão disponíveis, Abel, Dorival, você optaria por algum deles? O Everton, o Dorival fez um bom final de Campeonato Brasileiro Flamengo, no ano passado com o Flamengo e é uma ideia, eu não vou dizer totalmente oposta do Mano, mas é uma ideia bem diferente. O Dorival é um técnico mais ofensivo, vamos simplificar. Conversei com uma pessoa aqui antes de entrar no ar, que conversou com o Dorival, disse que por hora nenhum contato foi feito. Procurado. Não foi procurado. Até o momento. O torcedor perdeu a paciência ontem em dois momentos. O primeiro deles contra o próprio Mano Menezes. E o Mano Menezes meio que fez alguns gestos respondendo à provocação. Veja aí. Agora sim. Um dos últimos lances da partida, né?
já estava ali nos acréscimos e tal. E aí a gente já estava posicionado atrás do banco ali para esperar a saída dos jogadores, né? Para as entrevistas. E foi justamente quando a torcida começou a gritar "bu" e deu para ver nitidamente, até relatei na transmissão lá na Rádio Bandeirantes lá de Porto Alegre, que o Mano foi xingado, fez um sinal positivo para a torcida, mas assim... Ironizando. Eu não vou dizer ironizando, eu acho que meio assim, Everton, falando assim, ó, beleza, vocês vão ter o que vocês... Não é ter o que vocês querem, né? Mas alguns queriam realmente a saída do Mano. Então, acho que ele acabou satisfazendo esses torcedores. Agora, na sequência tem uma outra questão. Alguns torcedores se encaminharam ali para a saída no túnel. E aí, xingando o Fred também perdeu a paciência. Quando o torcedor ele é passional. O torcedor é passional. E é difícil a gente chegar aqui e dizer como o jogador deve proceder numa situação dessas. É muito difícil. Mas é um tipo de reação que nunca é boa para o jogador. Responder como respondeu ali, nunca é bom para o jogador. Sobre a questão do Mano em relação à provocação também, a torcida chamaram de burro, é interessante você dizer, eu acho que ele ironizou o grito diante de tudo que fez, mas por outro lado eu também entendo que ele meio que falou, tudo bem, tá legal, vamos encerrar a nossa parceria a partir de agora, e foi exatamente o que aconteceu na sequência. E o Cruzeiro, então, atrás de treinador. Aí, hoje eu já ouvi de um amigo que tentariam o Roger Machado, o Rogério Ceni. Eu, sinceramente, acho que eu só acho, e achismo mesmo, que esses treinadores não vão largar seus trabalhos, não. Difícil, Everton. Também não acredito, né? Eles têm uma relação de confiança com os presidentes dos respectivos clubes, né? O Roger com o Marcelo Belintani do Bahia, Guilherme Belintani do Bahia, o Rogério Ceni com o Marcelo Paz do Fortaleza. Também não vejo possibilidade. Seria uma surpresa muito grande. Aí outros falando em Adilson Batista e tal, eu não sei, eu acho que o que esbarra na questão do Adilson Batista é, de repente, a vontade de trazer um treinador agora, não só para salvar o Cruzeiro nesse restante de temporada, mas já preparar o time para o próximo ano. Eu não sei se o Adilson seria esse nome, mas sempre é destacado, alguns pedindo Abel, outros pedindo Dorival. Eu acho que não vai fugir muito de Abel, Dorival, ou então esperar alguém cair em algum clube para tentar negociar. Pessoal, a busca pela harmonia do corpo sempre foi um desejo do ser humano. As pessoas hoje cuidam muito bem, principalmente da estética, né? A beleza acaba, ou você estar bem com o seu corpo, acaba promovendo o bem-estar, obviamente. Então, na Multiclínicas, a gente tem um centro de estética com todos os tratamentos que você merece. E aí, para homem, para mulher, não tem distinção. Incluindo equipamentos modernos, cosméticos de linha profissional. Então, procure, além das 25 especialidades médicas, dentro da Multiclínicas, tem também esse centro de estética. Avenida Amazonas, 4041, 3789-4041. Tem o WhatsApp também, 995904176. 995904176. Grupo Multiclínicas, cuidar de você não pode esperar. Responsável técnico, doutor Paulo Bastianetto. Pessoal, tenho aqui 2 sorteios de hoje. São 2 vouchers de 20 minutos para o Drone Race. Você vai pilotar um drone lá no Minas Shopping até o dia 26 de agosto, lá no Minas Shopping. E 10 entradas para o FIC, Festival Internacional de Cerveja e Cultura, próximo domingo, lá no Mineirão. Então são 12 prêmios. Envia para cá o nome, qual prêmio você quer. E daqui a pouco, então, a gente conta os nomes dos ganhadores no final desta edição. E na volta do intervalo, a gente fala de Atlético, ok? Até já. Muito bem, senhores, estamos de volta com os donos da bola, anunciando próxima segunda-feira, a partir de 12h50, no mesmo horário. Não muda. O que muda é o cenário novo, o que muda é o tempo, 1 hora de programa, depois mais 15 minutos de prorrogação só para conteúdo de internet, transmissões no YouTube,
Facebook, Twitter, Instagram, enfim, tudo isso a partir de segunda-feira aqui na tela da Band, comigo, Cristiano Junqueiro, Grande CJ, Léo Gomide, Vinícius Grisse e Cadu Doné, a partir de segunda, 12h50 aqui na tela da Band. Me responde uma coisa aí, por gentileza, o seu pré-pago tem Facebook ilimitado? Não, né? Só o da TIM que tem. Tem Facebook ilimitado e muito mais. Você precisa conhecer o TIM Chip Top. Esse chip é carregado de vantagens. Eu vou explicar. Para começar, ele vem com a primeira semana de graça. Você não escutou errado, não. A primeira semana é grátis. E ainda mais 2 GB de internet, ligações e redes sociais ilimitadas. É isso mesmo. Facebook, WhatsApp, Messenger, Twitter, sem descontar nada da sua internet. É top ou não é? E depois você faz recargas de apenas R$10 por semana para manter tudo isso. É fácil ter seu TIM Chip Top. É só comprar, ativar e pronto. Você já sai curtindo esses benefícios por 2 semanas. Passe agora num ponto de venda, compre o seu chip top e aproveite. Saiba mais em tim.com.br/pré-chip-tim. /pré-chip-tim. A evolução não para. Olha, a gente fala agora do Atlético. Final de semana a bola volta para cá, Gomide. Bola rola no final de semana. Recebe o Fluminense e recebeu de volta o Cleiton. Hoje nós discutimos pela manhã. O Cleiton é um jogador que pode ser aproveitado num time organizado? Ô Everton, eu acredito que sim, mas se a gente pegar o primeiro semestre do Cleiton ou até mesmo o segundo semestre do ano passado, Everton, ele jogou num time organizado. Pode ser um time que não tenha as pretensões que o Atlético tem ao longo do ano, que é o Bahia. Mas o Bahia, no ano passado, no Campeonato Brasileiro, ele tinha como técnico o Anderson Moreira e era um time organizado. O Anderson caiu esse ano, chegou o Roger, continua sendo um time organizado. E o Cleiton ele não está jogando. Não tinha espaço. 23 anos só. Contusões que tiraram de operação por muito tempo e tal, e agora voltando. O Atlético, pelo que você imagina, vai reemprestar? Ou você acha que o Rodrigo Santana pode falar, não, deixa aqui que pode ser útil? Everton, eu acredito que os treinos vão definir, né? Porque o Cleiton é um jogador que, no Figueirense, quando surgiu, chegou a jogar como um centroavante ali, né? Um jogador, um atacante mais de mobilidade, ou um falso 9, como nós falamos, né? No Atlético jogou pelo lado, também jogou mais centralizado. No Bahia jogou só pelo lado. Mas ele gosta de jogar mais centralizado. Eu acho que ele é um jogador mais... Mas eu acho que ele... Não, eu acho que ele gosta de jogar mais pelo lado. Mais pela beirada? Mais pela beirada. Hoje o Alexandre Silva estava dizendo que no Figueirense ele se destacou jogando praticamente como centroavante. Mas acontece, Everton, que o Figueirense, a época que o Cleiton jogava, era um time que praticamente só se defendia. E como ele tem uma boa velocidade, isso é inegável, independente se ele jogar pelo lado ou centralizado, como o Figueirense só contra-atacava, na verdade ele jogava centralizado, mas ali contra-atacando, né? Ele era um jogador de puxar o contra-ataque. O Figueirense não é um time de posse de bola, de depender ali do centroavante para escorar, para fazer um pivô, né? E por isso que ele jogava mais centralizado. Agora no Atlético eu acho difícil. Até porque acabou de chegar mais um centroavante, né? E outra coisa, pelos lados o Atlético tem peças que, principalmente atualmente, jogam mais que ele, né? Sim, eu acho que os treinos vão definir. Mas eu não... Se fosse para apostar hoje, eu apostaria num novo empréstimo. Bom, então é o que deve acontecer. Agora uma projeção aqui, Gomide, embora, porque amanhã a gente não vai estar aqui, obviamente. Aliás, a gente não, né? Você não estará aqui. Uma projeção para esse Fluminense no final de semana. Ô Everton, um jogo que talvez para o Atlético tenha mais ou menos as mesmas características que foi o clássico do último domingo, porque no clássico do último domingo o Atlético adotou, pelo que deu a entender, né, a estratégia de deixar o Cruzeiro um pouco mais com a bola e apostar nos contra-ataques. Tanto que os 2 gols do Atlético foram em contra-ataques, né? Um no erro de passe, claro, ali do Thiago Neves, mas não deixa de ser um contra-ataque. E o segundo gol é um contra-ataque, né? Saiu do campo de defesa para o Natan finalizar lá de cabeça no gol. O Fluminense é um time que, independente se jogar em casa ou fora, ele procura sempre ter maior posse de bola. E como o Atlético, eu venho até te dizendo isso,
Para mim, o Atlético encaixa mais hoje tendo uma estratégia de contra-ataque do que um time de propor mais o jogo. Eu acho que pode ser um bom cenário para o Atlético. Só que, ao mesmo tempo, o Fluminense é um time que finaliza muito ao gol. Olha aqui, pessoal, tem um recado para vocês, e aí um recado importante, muita gente às vezes fica melindrada em falar disso. Importante você viver cada vez melhor, sabendo que está preparado para todos os momentos imprevistos que possam surgir. Tudo com segurança, tudo com conforto. A vida segue muito mais tranquila sendo assim, para você aproveitar os bons momentos ao lado da família. Eu vou contar para você uma coisa muito interessante. Você precisa viver sem preocupação e contar com o Bosque da Esperança planos funerários. É um assunto delicado, mas a garantia do seu futuro para te dar tranquilidade no momento que você mais precisar, eu acho que faz parte. Você precisa olhar isso agora, ligando para o Bosque da Esperança, que vai te oferecer todo o suporte quando necessário. E durante todo esse mês de agosto, muita atenção, hein? Durante todo esse mês de agosto, você terá uma grande oportunidade de conhecer um novo conceito em plano funerário. O plano funerário mais completo do mercado, incluindo o jazigo e a opção de cremação. Então, escolhe o que melhor atende a sua família e faça um plano com o Bosque da Esperança. Encontre profissionalismo, conforto, assistência 24 horas e planos nesse mês de agosto com até 20% de desconto. Entre em contato, conheça mais cada um dos planos oferecidos. Ligue agora 3218-3232 ou acesse bosqueesperança.com.br. Deixa eu dar os ganhadores do FIC aqui: Vitor Hugo Santos, Jonathan Dimas da Silva, Miller Thiago Cesário, Wellington Oliveira Bagueto, Jefferson Augusto da Silva, Fabiano Eustáquio Batista, Welder Lúcio dos Santos, Almir José Machado, Rafael Henrique de Araújo, Guilherme Esteves Ferreira. Esses aí que vão para o FIC, Festival de Cultura e Cerveja. Agora o voucher para o Drone Race, Pedro Henrique Maximiliano e Albert Viana, nossa produção, vai entrar em contato. E aí, obviamente, que vocês vão curtir no final de semana o Drone Race também, o Festival Internacional de Cultura e Cerveja. Amanhã estarei por aqui. Segunda-feira, Léo Gomes de volta ao lado de CJ, Cadu Doné, Vinícius Grisse, no novo Os Donos da Bola. Logo mais às 4 estaremos por aqui no Brasil, gente. E amanhã de volta com Os Donos da Bola. Um abraço!